Olá, meus irmãos. Hoje o nosso devocional é em Tiago, capítulo 2. Ontem começamos o livro de Tiago e nesta jornada devocional aqui no livro de Tiago temos visto um evangelho prático, uma vida prática daqueles que têm um coração voltado para o Senhor. Então, quando olhamos para o livro de Tiago, nós olhamos essa praticidade do evangelho, né? No dia a dia da nossa vida. E nós já estamos aqui finalizando o Novo Testamento em nossa jornada devocional. Então isso é uma bênção. Vamos concluir no dia 31 de dezembro o Novo Testamento em nossas leituras devocionais. Ler a Bíblia todos os dias. Essa é a vida do cristão. Então vamos lá para o capítulo 2 de Tiago, que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele já deixa claro aqui porque que a nossa fé ela deve estar baseada no nosso Senhor Jesus Cristo e não na excepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andajoso, e tratardes com diferenças o que tem os trajos de luxos, e lhe dissestes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Então ele está falando essa diferença, né? Para que vocês não façam isso nos seus lugares de adoração, né? E também na sua vida. Não trate pessoas diferentes por causa da sua conta bancária ou por conta da sua aparência. Porque nossa dignidade, ela não é medida pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem. Nós vimos isto ontem aqui no capítulo 1. A nossa dignidade, ela vem lá do alto, né? Ela é dada por Deus. E cada um de nós temos a nossa função, a nossa funcionalidade no reino de Deus. Então não é pelo que eu tenho ou pelo que as minhas posses, aonde eu moro, a minha conta bancária, o meu CEP, que vai dizer qual posição eu tenho dentro do povo de Deus, mas sim por conta de que eu sou salvo e remido pelo sangue de Cristo, e essa dignidade ela vem do alto e não vem aqui da terra. Então, versículo 4: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomando de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, veja só, quando Deus, o Deus encarnado, ele veio em sua missão, ele escolheu aqui na terra, dentre todos os homens, aqueles que eram socialmente excluídos, iletrados, incultos. Nós vamos ver isso lá no livro de Atos, quando Pedro e João comparecem diante do Sinédrio, e ali diante do Sinédrio, aqueles homens escutando os dois, e eles disseram: com certeza esses dois andaram com Jesus, porque não são eles incultos e iletrados, e fala tão bem assim, articula tão bem os seus pensamentos. Então o Senhor escolheu essas pessoas aparentemente para o mundo, são humildes e iletradas, para que venha diante dos cultos ser loucura. O evangelho é isso, é loucura. Então nós devemos cada dia mais nos aprofundarmos neste evangelho, porque o Senhor, ele não faz distinção de pessoas, porque ele salva não por
qual tribo você é, em qual país você mora, em qual endereço você mora, mas Ele salva porque nós somos pecadores, depravados, destituídos, e todos estamos igualmente destituídos da presença de Deus. E Ele nos reconcilia consigo mesmo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. E essa reconciliação nos reconcilia com Deus e nos dá uma nova vida, e essa nova vida vem com a nova dignidade, a dignidade do alto, onde nós somos agora filhos de Deus, imagem desse Deus, a imagem dele, e essa é a nossa identidade. Não é o que eu tenho, mas quem Deus fez de mim. Então ele continua aqui dizendo assim: entretanto vós outros, no versículo 6, entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, ou seja, não são esses letrados, não são esses acadêmicos, não são esses pensadores, esses que se dotam de inteligência e de capacidade, que lhe encurralam vocês e que menosprezam vocês, esses mesmos que entram nos seus lugares de adoração para criticar e para exercer um farisaísmo, um legalismo que vocês não conseguem alcançar, e por não alcançar a capacidade deles, eles lhe levam para os tribunais. Então esses que vocês dão tanto valor, porque sabe mais do que vocês, porque tem mais do que vocês, esses mesmos são os que exigem de vocês uma santidade, exigem de vocês um padrão que vocês mesmos não conseguem alcançar, e não alcançando, eles levam vocês ao tribunal. Então preste bem atenção. Então ele vai dizendo assim, versículo 8, versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, esse nome que foi entre vós colocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, se eu caio em uma só lei, eu me torno transgressor de toda a lei. O que é que a lei falava lá em Levítico, né? Capítulo 19, versículo 15, vai dizer assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, nós não devemos exaltar o rico, exaltar o pobre, nem menosprezar o rico, né? Foi o que nós vimos ontem no capítulo 1, a respeito do que Deus fala do pobre e do rico, né? Então, cuidado, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornará culpado de todos. Então não conseguimos cumprir a lei. Então, quem pode cumprir a lei? E Jesus diz: eu não vim para revogar, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim cumprir. E em Jesus, toda a lei, ela foi cumprida. Então, nós agora, nessa nova vida, nós não vivemos segundo a lei, porque nós somos transgressores da lei, mas nós vivemos na graça, porque nós vivemos a vida daquele que cumpriu. Por isso já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Cristo, ele cumpriu a lei. E agora eu não vivo desprezando a graça, mas eu vivo agora sobre a graça. Eu não transgrido mais
não porque eu cumpro, mas porque aquele que cumpriu, ele deu a vida por mim. Aleluia, glória a Deus. É isso, meus irmãos, aquele que cumpriu toda a lei, ele morreu no meu lugar como transgressor, a minha transgressão. Então, eu não abuso da graça que me foi dada, pelo contrário, eu honro ao meu Senhor, como assim Ele é, eu serei, porque eu sou imagem dEle, e aquilo que Ele é, foi imputado a mim, e hoje eu posso desfrutar do fruto do Espírito, porque eu vivo a vida dEle. Então veja só que coisa maravilhosa. Então, quer seja rico, pobre, negro, branco, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer língua, de qualquer tribo, de qualquer nação, todos professando o Senhor Jesus, é digno de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, e sendo filho é imagem do nosso Criador, para viver a vida de nosso Criador. Amém? Glória a Deus por isso. Então, versículo 11, ele vai dizer assim: portanto, aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matais, vens a ser transgressor da lei, aquilo que já falamos aqui. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bênção de Deus, né? E agora ele vai falando sobre fé. A fé sem obras é morta. E ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, né? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nós entendemos que nós não somos fracionados. Deus não nos fracionou, não nos dividiu em camadas ou em pensamentos ou em vocação. Deus, Ele primeiramente, Ele tomou o nosso coração e fez com que o nosso coração, ele fosse inteiro com Ele, que nós fôssemos dominados por esse Senhor. E agora eu sou com o Senhor, um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, um só povo. Então, nós somos uma unidade. Então, nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver fora do corpo. Quem está fora do corpo está desintegrado do corpo. Nós temos que agregarmos ao corpo, injetados ao corpo. E a nova vida que nós temos não é uma vida fragmentada, mas integrada com o corpo. Então não tenho como separar fé e obras. E essa fé naquilo que o Senhor me fez, me transformou e me deu, agora eu vivo pelas obras que Deus preparou de antemão para que eu caminhasse por elas. Então agora eu sou um instrumento nas mãos de Deus para exercer essa misericórdia,
mas não porque eu sou misericordioso, mas porque Ele é misericordioso. Não porque eu sou amoroso, mas porque Ele é amor. Não porque eu sou generoso, mas porque Ele é generoso. Então é impossível dizer que é sem fazer aquilo que Ele é. Então é poderoso demais, é maravilhoso demais experimentarmos esse poder de Deus sobre a nossa vida e essa nova vida que agora nos faz viver a vida dele e não mais a minha. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Não existe essa desintegralidade, mas uma integralidade, uma unidade, uma inteireza de coração com o nosso Senhor. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. E aqui Tiago dá uma rasteira, né? Dizendo assim: tu crês que Deus é um só? Satanás crê e teme a esse Deus. Então eu tenho que não só crer, mas eu tenho que me entregar e viver essa nova vida, essa vida que Deus nos deu, viver a vida de Cristo. Eu vivo essa vida, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não nego Cristo, eu não nego Cristo nas minhas obras, porque não são minhas, são as deles em minha vida. Diferente de Satanás, ele pode até crer, mas ele não faz as obras de Deus, porque ele é impedido disso, porque ele está caído. Mas nós que somos reconciliados com Deus, exercemos a obra de Deus, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Crês, versículo 20, né? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, né? Hebreus, lá no capítulo 11, vai dizer que pela fé, Abraão tinha a certeza de que Deus poderia restituir o seu filho morto, ressuscitar. E olhe que não houve relatos de pessoas que experimentaram a ressurreição antes de Abraão. Mas Abraão tinha essa fé, esse conhecimento a respeito de Deus, que a vida estava nas mãos de Deus e ele tinha o poder de tirar e restituir a quem ele quiser, sem uma interferência humana, porque ele é justo juiz e ele é fiel a ele mesmo e às suas promessas. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele é fiel a ele mesmo, ele ama a ele mesmo, por isso ele cumpre as promessas que foi nos dada. Essa é a nossa certeza do cumprimento das promessas. Amém? Vês como a fé operava juntamente com essas obras. Versículo 23. Se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, imputação da justiça, né? E foi chamado amigo de Deus, porque ele não somente creu, mas ele obedeceu, ele serviu a esse Deus. Então a fé e a obra tornou Abraão merecedor das promessas. Aleluia. Bênção, a Bíblia é muito rica, meus irmãos. A Bíblia enche o nosso coração e diz ao nosso coração a certeza desse Deus poderoso sobre as nossas vidas. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Se igual modo não fosse também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os
emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Glória a Deus. Como esse Deus é poderoso e maravilhoso em nossas vidas, meus irmãos. Vamos continuar firmes, lendo a palavra de Deus todos os dias. Nós vamos concluir o Novo Testamento, mas nós vamos continuar no ano 2026, lendo a Bíblia todos os dias, para concluirmos toda a Bíblia, lendo aqui ao vivo todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde a sua casa. Amanhã é dia do Senhor. Vá congregar com o povo de Deus. Não se distraia, não assuma compromisso que seja maior do que ir para a igreja. Então, que não te utilizes de desculpas para que não vás para a igreja, mas que você possa congregar com seus irmãos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso em Tua presença. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Assim eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira, às 6:30 da manhã, lendo Tiago capítulo 3. Um grande abraço, meus irmãos.